Novamente, o livro de Atos é sobre a propagação da restauração do reino a Israel. Em outras palavras, é o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, certo? Como Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Então, em Atos, a gente vê a propagação a propagação vamos dizer assim, do reino, ok? Propagação do reino aqui na Terra. Não é propagação da igreja. Isso aí é outra história, não vou entrar nisso agora, não. Mas é propagação do reino, certo? Do reino. Uma hora eu explico. Eu entendo que a igreja está no reino, mas deixa isso para lá, não vamos conversar sobre isso agora, não. Podemos entender como Atos, vamos dizer assim, Atos daqueles que propagaram o reino, ok? Mas, na verdade, não são atos de todos aqueles, não são nem todos os atos, e nem os atos de todos aqueles que propagaram o reino, ok? Basta dizer que tivemos aí dois batismos aí, né, os dois Gabriéis aí, vamos dizer assim, e, na verdade, isso aí também faz parte da propagação, né, de um ato de propagação do reino, né? Quem explicou e evangelizou esses dois está fazendo parte da propagação do reino de Deus aqui na Terra, né? E nós fazemos parte, tudo que nós fazemos na propagação são atos tendo a ver com a propagação do reino de Deus aqui na Terra. Bem, já falamos várias vezes, de várias maneiras, a introdução, mas aqui no capítulo 9, lembra que os apóstolos eram para propagar, Jesus deu a instrução para 11, né? 11, depois entrou um outro, 12, né? E a ideia era, a instrução era que a propagação seria feita em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, aí escolheram mais 12, certo? Nunca lembro o nome dele, mas está ali, deixa eu ver aqui, capítulo 1, Matias, né? Recair sobre Matias. Agora, aqui em Atos 9, a gente nota mais um outro apóstolo escolhido por Jesus e, na verdade, assim como Jesus escolheu os 12, depois Judas, né, se suicidou, e nós sabemos que também houve um envolvimento divino, vamos dizer assim, ali na escolha de Matias, né? Porque diz assim, ali, orando, disseram, no versículo 24, capítulo 1, Senhor, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. A meu modo de ver, foi uma escolha de Jesus, de uma maneira ou outra, né? Aí lançaram sortes, etc. Mas se Jesus escolheu cada um dos outros 12, e agora vai escolher Saulo, mais um, que seria apóstolo aos gentios, a meu modo de ver, ele também escolheu Matias. Agora, como é que foi feito? Aí diz, lançaram em sortes, vendo a sorte e cair sobre Matias. Essa sorte aí não é, nossa, que sorte que foi Matias, né? Quer dizer, ali, não sei como é que eles fizeram ali naquela época de escolher, né, pedrinha, seja lá o que for, mas, a meu modo de ver, o Senhor Jesus teve uma
uma participação direta na escolha, assim como ele teve participação direta na escolha dos outros apóstolos. E aqui, no capítulo 9, a gente vai notar a participação direta de Jesus na escolha do 13º apóstolo. Na verdade, esse seria o 14º, né? Mais um, nós sabemos, Judas, né, se suicidou, então temos agora 13, né? E se ele não tivesse se suicidado, também teríamos 13, né? Vamos dizer assim. Mas agora, com ele se suicidando, Matias tomou o lugar dele, agora Paulo, o 13º, vamos dizer assim. Na verdade, 14º, mas trabalhando 13, 13º. Vamos ler aqui. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Nós já sabemos, né? Essa conversão milagrosa de Paulo, Jesus apareceu. Na verdade, uma luz do céu brilhou ao redor de Paulo, né? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu estou notando aqui que Paulo não viu Jesus aqui, ok? Ele ouviu uma voz e teve a luz brilhou ao seu redor, ele caiu por terra. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. A meu modo de ver, ninguém viu Jesus ali. Mas houve aqui uma chamada direta, certo? De Paulo, certo? Que, na verdade, vai dizer aqui que ele iria para Damasco, onde te dirão o que te convém fazer. Damasco fica na Síria, né? E ainda tem Damasco na Síria, né? Pelo que eu sei. Nós não tivemos lá, mamãe, em Damasco. Inclusive, eu acho que eu tive lá uma vez, eu e Maria, acho que estivemos lá, junto com outros, né? Num cruzeiro, mas ficava na Síria, certo? E, na verdade, nós sabemos que Antioquia também é na Síria, né? Onde nós vamos verificar isso mais adiante, Antioquia da Síria, né? Então, Paulo, isso em Atos 9. Em Atos 8, houve a dispersão após a morte de Estevão, né? A dispersão. E eu entendo que essa dispersão foi... Eu creio que seriam aqueles que eram de fora, foram embora, após um tempo ali em Jerusalém, aprendendo, né? E nós sabemos que aqueles foram dispersos, pregaram o evangelho também
lá em Samaria, Filipe foi para lá, depois Pedro e João foram enviados também pela igreja, tanto o Filipe, né, foi um que foi até a Samaria, e depois Pedro e João foram enviados pela igreja, pelos apóstolos, para ir para Samaria, né? Mas aqui Paulo estava perseguindo a igreja, certo? Na verdade, ele consentiu na morte de Estevão, né, o primeiro mártir da igreja. E aqui ele estava indo para Damasco para perseguir a igreja, o Senhor apareceu. Nós conhecemos bem essa história aqui, né? Versículo 10. Agora, uma aplicação para nós, que eu creio, que eu entendo, é o seguinte. Você nota que os apóstolos foram escolhidos por Jesus, né? Um por um, vamos dizer assim. E aqui Paulo também. Agora, essa história, a aplicação para nós, o que eu vejo para nós, é que nós também fomos individualmente eleitos, né, por Deus, individualmente. Porque a conversão é individual, ok? Não é coletiva, não. Todo mundo, a minha família toda foi convertida. Foi porque cada um se converteu, né? A igreja é composta de indivíduos, né, individualmente membros, que foram naturalmente convertidos. Então, nós precisamos de ter a mesma responsabilidade, vamos dizer, ou encarar, ou ter a visão de mesma responsabilidade que os 12 tiveram, certo? Porque hoje em dia não temos 13 apóstolos. Hoje em dia não temos. Eu falei 12 mais 13 com Paulo, né? Hoje em dia não temos 13 apóstolos. Hoje em dia não temos apóstolo nenhum. Hoje em dia nós temos nós, os eleitos, né? Raça eleita, etc., que tem a responsabilidade de propagar a restauração do reino, ou seja, o estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra, né? Se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer. Eu creio que Deus não permitiria que o reino não mais existisse aqui na Terra, é claro, né? Mas se nós pararmos, quem que vai propagar o reino? Certo? Então, nós somos os propagadores. Precisamos encarar essa responsabilidade, precisamos encarar essa missão, certo? De fato, trabalharmos na propagação do reino de Deus aqui na Terra. Primeiro, precisa entender que nós estamos no reino de Deus aqui na Terra. Ok? Muito bem. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos
como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vou fazer alguns comentários aqui. Interessante, olha só. Jesus falou para Paulo, vai, até a cidade, que foi perto de Damasco, né, onde te dirão o que te convém fazer. Ele fez, ele foi. Certo? Aqui, Ananias, o Senhor apareceu a Ananias e Ananias diz aqui, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor falou, você vai lá na casa de Judas, certo? Lá em Damasco, e você vai encontrar o Paulo, e etc, etc. Agora, é interessante notar, no versículo 11, né, esse Judas, eu acho que não temos nenhuma informação sobre ele. Isso provavelmente seria um discípulo lá, né, em Damasco. Agora, é interessante vamos dizer assim, a atitude. Eis-me aqui, Senhor, né? Então o Senhor falou, olha, levanta e vai lá na casa de Judas, certo? Lá na mesma cidade, né, Damasco. Ele pegou e foi. Então nós precisamos de ter essa mesma atitude, né? Precisamos ter essa mesma atitude de quando o Senhor fala, eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, né? Faça isso, faça aquilo. Então a gente deve ter essa atitude de obediência e de seguir, certo? O que o Senhor Jesus fala para a gente fazer. É uma atitude de discipulado, certo? É uma atitude de obediência, é uma atitude de humildade, etc, etc. E não só isso, mas é uma atitude de temor, é uma atitude de por que é que eu seguiria o que Jesus fala? Porque ele é grandioso. Ele sabe o que está falando. Ele sabe o que está pedindo. O que ele pede é perfeito. Ele é o dono do conhecimento para nós. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele, de acordo com o livro de Colossenses. Ele é o Senhor, ele é Emmanuel, Deus conosco, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, etc, etc. Certo? Ele é o restaurador e assim por diante. Então, é uma questão de lógica, a meu modo de ver, para aquele que crê, para aquele que acredita em Jesus. É uma questão de lógica a gente obedecer às instruções dele. Certo? Não necessariamente por medo, mas por reverência. Olha quem ele é. Né? Olha quem ele é. Ele sabe o que faz, sabe o que pede, sabe o que comanda, sabe o que instrui, ele sabe tudo. Então, é uma questão de, né, vamos dizer assim, de lógica, de cabeça, a gente ter essa atitude de obediência, né? Nós conhecemos bem essa história, né? Mas uma coisa que nós podemos notar aqui também é que muitas vezes a gente fala e vamos dizer assim, razoavelmente corretamente, que Paulo foi chamado para ser apóstolo aos gentios, ok? Olha no versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, dizendo para Ananias, vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis,
bem como perante os filhos de Israel. Então, não é somente para gentios, né? Também para os judeus. Ele foi chamado especificamente para os gentios e para os judeus, certo? E nós sabemos que os outros foram, na verdade, para os judeus, vamos dizer assim, né? Quer dizer, aqui, especificamente, claramente, né, Jesus chamou Paulo para ser apóstolo, né, aos gentios e também perante os filhos de Israel. E também disse, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Interessante, né? Já Ananias, eu não sei se Ananias falou isso para Paulo. Deve ter falado, né? Deve ter falado, porque não diz aqui, né? Jesus, o Senhor está falando isso para Ananias. Então, Ananias, versículo 17, foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Interessante, ele foi batizado porque Ananias deve ter falado para Paulo sobre batismo, né? Ele não ia ser batizado sem saber nada sobre batismo. Assume-se que Ananias instruiu ele sobre batismo, né? Ou quem é que teria instruído ele? Meu modo de ver, teria que ser Ananias, porque foi Ananias quem batizou ele. Ananias, versículo a seguir, levantou-se e foi batizado. Assume-se que por Ananias, né? E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu ainda mais alguns dias com os discípulos. Interessante que Paulo teve uma chamada milagrosa, né, vamos dizer assim, na estrada, antes de chegar em Damasco, mas mesmo assim, ele naturalmente, ele foi batizado, porque para que houvesse remissão dos seus pecados, né? Para que houvesse remissão dos seus pecados. Porque Jesus já tinha estabelecido o seu batismo, né? Jesus tinha passado pela cruz, morte, sepultamento, ressurreição e uma vida dedicada a Deus. Então, o pecador, como no caso aqui Paulo, não só porque ele era perseguidor, mas como qualquer pecador, vamos dizer assim, ele seria batizado para morte, sepultamento, ressurreição e uma vida de serviço a Deus. E essa vida de serviço a Deus, claramente especificada aqui, que seria apóstolo aos gentios e também aos judeus. Paulo era, vamos dizer assim, um PhD da lei de Moisés. Ok? Paulo era um PhD da lei de Moisés. Paulo era, maravilhosamente qualificado para o trabalho a que Jesus chamou ele. Paulo era PhD da lei de Moisés. Paulo era judeu, claro. Isso. Paulo era romano também. Isso. Certo? Paulo tem outras características que eu acho interessantes. Inclusive, Paulo era solteiro, pelo que tudo indica. Muitos acham que ele era viúvo. PhD, né, que foi Gamaliel. Como? E ainda foi instruído por outro PhD da lei, que foi Gamaliel, né? Sim, sim. Ele era solteiro, muitos acham que ele era viúvo. Não vamos defender tese aqui, não. Mas por outro lado, ele tinha como viajar bastante, ele tinha uma profissão muito boa, ele era fazedor de tendas. Eu qualificaria fazer tendas naquela época como o pedreiro de hoje. Como o pedreiro de hoje. É um serviço, meu amigo, que em todo lugar tem. É difícil achar um bom pedreiro. Agora, imagine Paulo sendo um bom pedreiro. Meu amigo, não faltaria serviço para ele em lugar nenhum. Como ele seria provavelmente um bom
fazedor de tendas, né? Porque um homem capacitado desse não seria meia colher, vamos dizer assim. Ele seria, de fato, um bom. É que todos nós temos o nosso lugar. Todos nós temos o nosso lugar onde a gente vai ser eficiente e trabalhador. Lembra-se da parábola dos talentos, que Deus dá de acordo, Jesus dá de acordo com a nossa capacidade, para começar. Então, não é todo mundo que seria Paulo. Não é todo mundo que seria Pedro. Pedro não é Paulo, Paulo não é Pedro. Entendeu? E entre nós também é a mesma coisa. Você e eu temos um local, um lugar certo, uma função certa para a gente exercitar ou funcionar como um pupilo, acho que é a palavra certa, do reino, como um discípulo de Jesus Cristo. Por exemplo, eu não moro em Pernambuco, eu não moro em Garanhuns, entendeu? Então, eu não poderia fazer um trabalho de evangelização, de propagação do reino em Garanhuns, Pernambuco, porque eu não moro lá. Né? E você não mora onde eu moro, e assim por diante. Assim com todos nós. Nós temos, olha, todo mundo, se a gente parar para pensar, todos nós temos uma função. Não são todos professores, não são todos mestres, não são todos evangelistas. Paulo falou isso. Cada um tem as suas particularidades. Cada um tem as suas particularidades, cada um tem as suas efetividades, cada um tem a sua especialidade, cada um Por exemplo, eu não falo japonês, certo? Mas tem japonês que não fala português. Nós tivemos na Coreia do Sul, há um tempo atrás, visitando um missionário lá, que fala coreano e fala inglês, mas não fala português. Então, ele não poderia fazer um trabalho. Ele não, morando lá na Coreia do Sul, ele não faria um trabalho em Pernambuco, em São Paulo, em Bauru, e assim, Manaus, e assim por diante. Né? Mas, por outro lado, nós temos nós nesses lugares e nós não estamos na Coreia do Sul, não podemos fazer um trabalho na Coreia do Sul. Eu acho que nós não devemos pensar que nós não temos também o mesmo valor, o mesmo local, vamos dizer assim, a mesma funcionalidade que Paulo teve, mas dentro das perspectivas de cada um, né? Dentro de onde as características de cada um. Tá? Ok? Ok. Mas uma outra característica de Paulo é que ele era muito zeloso, né? Mesmo como um mestre da lei, mesmo como um judeu. Ele era zeloso, muito zeloso. Aí você vai verificar em outros lugares aí, certo? Em que ele avantajava em muitos na idade dele. Ele era, olha, judeu dos judeus. Ele era da tribo de Benjamim, né? Eu acho que muita gente não sabe, eu não sei, talvez todos vocês sabem, mas eu não sei, eu acho que tem gente cristão que não sabe, que Paulo era um fariseu. Paulo era um fariseu. E olha quanto Jesus falou dos fariseus. E os fariseus, eles eram bons, mas eram hipócritas, né? Vamos dizer assim. Eles ensinavam e dissecavam a lei, mas eles mesmo não podiam fazer aquilo que eles ensinavam para fazer. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Vamos dizer assim, porque eles não tinham condições de fazer mesmo. Então, eles eram, eu não sei se eles eram hipócritas conscientemente ou eles eram hipócritas inconscientemente, mas eles eram hipócritas, porque eles ensinavam uma coisa que eles mesmo não podiam fazer. Ok? Mas, se não fosse pelos fariseus, eu acho que a lei de Moisés não estaria prevalecendo ali, não. Eles eram defensores da lei de Moisés, os fariseus.
É uma conversão de 180 graus, vamos dizer assim. Toda conversão deve ser de 180 graus, mas, na verdade, a conversão dele foi tão nítida, tão óbvia, que ele servia de modelo. Ele era, vamos dizer assim, bem pecador, bem perseguidor, e aí se tornou um bem propagador. Então, 180 graus, né? Mudou por completo de direção, servindo ele de modelo a outros, né? Pode ser que nós não estejamos nessa mesma situação, inclusive outros judeus, né? Muitos judeus eram zelosos. Por exemplo, a Cornélio não era judeu, né? Parece que ele era prosélito, né? Ou gentil, vai. E você vê, a conversão dele era e não era de 180 graus, né? Porque ele era um homem piedoso, certo? Mas ele entendeu a conversão dele. Paulo, meu amigo, Paulo indo para a esquerda, depois passou direto indo para a direita, vamos dizer assim, né? Uma conversão, vamos dizer assim, radical. Aliás, toda conversão é radical, mas para Paulo é como se Paulo até mesmo sentisse eu não diria uma consciência pesada, mas que ele reconhecia, como você mencionou lá em 1 Timóteo, ele reconhecia quem ele era e quem ele é agora, quem ele passou a ser. Ok? Muito, muito bom. Uma outra coisa interessante aqui, no versículo 19, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. No versículo, agora, alguns dias. Alguns dias. E depois desses alguns dias, para onde é que ele foi? Né? Se você, eu diria que ele foi para a Arábia. Diria não. Ele foi para a Arábia. Não é que eu diria, não. Lá em Gálatas, capítulo... deixa eu ver aqui, capítulo 1, versículo 17, diz assim. Gálatas 1, 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. A Arábia, pelo que eu me lembro, ficava ao leste da Síria e ao sudeste, né? Como se fosse assim, descesse ali, bem, deixa eu ver aqui, descia bem para o sul, né? Descia bem para o sul. Deixa eu ver aqui, se eu vejo um mapa aqui. Uma hora dessa eu vou começar a compartilhar com vocês mapas, etc. Mas a Arábia, deixa eu ver aqui se eu tenho algum mapa aqui que mostra, parece que eu não tenho nenhum mapa aqui, mas ficava, vamos dizer assim, ficava vou dizer aqui mais ou menos, ficava ao leste da Síria, ao leste de Samaria, da Galileia, Judeia, ficava ao leste, ia um pouco mais para o sul. Me digam um ponto determinante da Arábia, que nós sabemos. Alguém sabe? O deserto. Qual que era? O deserto. Como? Deserto. O que mais? Que mais? Monte Sinai. Hã?
Como que é, Afonso? O Monte Sinai. O Monte Sinai. O Monte Sinai. O Monte Sinai ficava na Arábia, né? Na parte sul ali, né? Da Arábia. É ou não é? Pode. Espera aí, alguém está falando aí, mas não estou escutando, não. Não sei se está falando comigo ou não. Ô, Bruno, você está falando comigo? Ô, Bruno, você está falando com a gente aí, tá, o seu microfone está desligado, viu? Acho que não. Muito bem. Então, o Monte Sinai ficava bem ao sul, né, da Arábia, a meu modo de ver, né? Mas, em todos os casos, isso só para você saber onde ficava a Arábia. A Arábia era grande, né? Então, a meu modo de ver, foi para a Arábia. Agora, o que ele foi fazer na Arábia? Aprender 3 anos com Jesus. Exatamente. Eu entendo que ele foi lá para ser instruído por Jesus na Arábia. Porque ele diz em Gálatas que ele foi instruído pelo próprio Senhor, entendeu? Ali mesmo em Gálatas, capítulo 1, diz assim, no versículo... deixa eu ver aqui, no versículo 12, diz assim: porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Olha o versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, a meu modo de ver, eu posso estar enganado, mas a meu modo de ver, Paulo foi convertido, né, foi chamado antes de chegar a Damasco, na estrada, chamado por Jesus, recuperou a vista e foi batizado e recebeu o Espírito Santo ali pela intervenção, vamos dizer assim, de Ananias, um discípulo. Aí, a meu modo de ver, ele ficou alguns dias pregando em Damasco, né? Permaneceu alguns dias com os discípulos. Permaneceu algum dia com os discípulos. A meu modo de ver, ele teria ido para a Arábia, foi instruído por Jesus e voltou para Damasco, como diz lá em Gálatas, ele voltou para Damasco, ok? Agora, no 20, oi. Não precisou Ananias falar para Paulo, não. Como? Não precisou Ananias falar para Paulo que ele ia sofrer. Não precisava. Parece que, eu não sei se ele falou ou não, mas não vejo ali que ele falou. Mas não, diga assim, o próprio Jesus já falou para ele agora, o sofrimento vai vir aí, meu amigo. É verdade. Ok, no versículo 20, e logo pregava nas sinagogas, isso em Damasco, versículo 20. A Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. A meu modo de ver, isso aí foi feito após ele ter sido instruído por Jesus, ok? Em outras palavras, Paulo foi instruído diretamente por Jesus, ok? Mediante revelação de Jesus. A meu modo de ver, ele deixou bem claro que não aprendeu com os outros apóstolos,
ele não disse que aprendeu com Ananias, ele disse mediante revelação de Jesus Cristo. Então, a meu modo de ver, Paulo foi instruído diretamente por Jesus Cristo na Arábia. Isso é meu modo de ver, né? Agora, como, se é que Jesus esteve lá com Paulo diretamente, lá na Arábia, não sei, eu não sei. Só sei que, a meu modo de ver, Paulo foi instruído, pelo que eu entendo, diretamente por Jesus Cristo, ok? Muito bem. Aí ele, na Arábia, ele voltou para Damasco, começou a pregar em Damasco, certo? Ensinando sobre Jesus, confundindo os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha só, nada disso ele sabia, né? Ele teve que aprender com Jesus, né? Versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Interessante esse problema de religião, né? As pessoas querem matar aqueles que não concordam com eles. Falam mal, maledicência, blasfêmia. Isso acontece no mundo todo, né? Até hoje acontece. Queriam matar Paulo de todo jeito. Os judeus queriam matar Paulo de todo jeito. Lá em Damasco. Em Damasco. Certo? Porque ele falava que Jesus era o Cristo, né? E, naturalmente, ele confundia os judeus, né? Então, no versículo 25, mas os seus discípulos de Paulo, né? Tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Paulo fugiu. Agora, quanto tempo isso aí aconteceu, eu não sei. Deve ter acontecido aí, no mínimo, uns 3 anos, ok? Desde que ele saiu de Jerusalém. Está lá em Gálatas, desde que ele saiu de Jerusalém, né? Parece que houve aqui... Lá em Gálatas fala muito sobre isso. Parece que Paulo fez uma viagem para Jerusalém durante esse tempo aí. Fez uma viagem para Jerusalém e conversou com Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Vamos ver lá, vai. Gálatas, capítulo... Vamos lá. Gálatas, deixa eu achar aqui... 1:17. Gálatas 1:17. Capítulo 1, versículo 17? 16. 16, não, 18, né? Decorridos 3 anos, versículo 18, não é, Edson? Isso, começa 17, né? Ele foi aí. Positivo. 17, ele voltou da Arábia para Damasco, né? No 18, decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. E permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria, ok, muito bem. Então, me parece que depois disso, ele voltou de novo, certo? Para o norte, provavelmente para as regiões da Síria. Eu não sei se seria, a meu modo de ver, seria uma viagem rápida. Ele diz que permaneceu 15 dias. Agora, olha no versículo 26 de Atos 9. Tendo chegado a Jerusalém,
procurou juntar-se com os discípulos. Quando ele fugiu de Damasco, para onde é que ele foi? Para Jerusalém. Ele foi para Jerusalém. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, ok. E como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então, já não eram aqueles 15 dias, ok? Já não eram aqueles 15 dias. Que ele viu só Pedro e Tiago. Eu acho que agora é quando ele fugiu. Então, antes dele fugir, a memória de ver, ele fez uma viagem, um bate e volta para Damasco, ok? Para Jerusalém. Ok. Versículo, então, 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Interessante aqui é a intervenção de Barnabé, né? De Barnabé. Agora, o que eu não entendo também é o seguinte, se ele já tinha feito uma viagem lá e conversado com Pedro e Tiago, por que é que eles temiam Paulo lá, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara. Então, pode ser que essa viagem de 15 dias aí, né? Não sei se seria essa mesma viagem. Não pode ser, porque ele não ficou lá só 15 dias. Mas, independentemente, pode até ser que Pedro e Tiago não estivessem lá, né? Quando Paulo chegou em Jerusalém fugido. Mas isso aí não faz muita importância, não. O importante aqui, a memória de ver, foi a intervenção de Barnabé, né? Barnabé. Interessante, Barnabé, você sabe que Barnabé, a memória de ver, era um helenista, né? Ele era natural de Chipre, né? Da ilha de Chipre. Então, você nota que Paulo estava pregando ousadamente em nome de Jesus, entrando e saindo lá em Jerusalém. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Os helenistas. Dentre os quais... É o mesmo grupo que Estevão estava pregando, né, seu Enio? Os helenistas, né? Que mataram Estevão? Não. Eu acho que não. Acho que quem não foram os helenistas, foram os judeus mesmo. Os judeus mesmo. Onde você viu isso? Eu acho que eram o Sinédrio. O Sinédrio não era helenista, não. Está no 6.1, né? Aquele Como? grupo que... No Atos 6.1. Atos 6.1. Deixa eu ver aqui. Mas não. Quem na verdade matou, condenou, quem na verdade condenou Estevão foi o Sinédrio. Não eram os helenistas, não. É a cúpula judaica em Jerusalém. Ok? Ali em 6.1 houve uma murmuração dos helenistas contra as viúvas, contra os judeus por causa das suas viúvas sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Mas não foram eles ali, não. Agora, provavelmente, pode ser que helenistas agora estavam
estavam discutindo com Paulo e procuravam tirar-lhe a vida. É interessante, os helenistas, né? Os helenistas. Eu acharia que seriam mais os judeus da nata, né? Se é que Paulo era natural de Tarso, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui, eu vou ter que conferir, então vocês podem depois conferir. Paulo não era natural de Tarso? Se ele era natural de Tarso, ele era o quê? Helenista. Helenista. Eu acharia. Eu vou ter que conferir isso aí, porque agora que eu estou falando isso pela primeira vez, vamos dizer assim, né? Nunca me ocorreu que Paulo seria um helenista. Eu sei que Barnabé era, né? Porque ele é de Chipre. Se ele é natural de Chipre e Paulo é natural de Tarso, ambos são helenistas, né? Agora, Talvez interessante é que ele foi criado aos pés do Gamaliel em Jerusalém, né? Em Jerusalém, sim. Mas ele nasceu, a meu modo de ver, nasceu e cresceu, a meu modo de ver, na cidade de Tarso. E Tarso ficava na Cilícia, lá na Ásia Menor. Lá, então, isso é algo para checar, eu vou ter que checar isso aí. Mas vocês podem checar também, fala. Em relação ao que o senhor já falou, no versículo 9 do capítulo 6, a gente vê quem foram os que realmente se incitaram em relação a Estevão. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. E através deles foi que ele foi encaminhado para o Sinédrio, e lá no Sinédrio foi que ele teve o discurso, e aí eles levaram ele à morte. Sim, concordo. Mas quem determinou, eu acho que quem determinou foi o Sinédrio, né? Mas tem base o que... Isso, foi o Sinédrio. Tem base foi isso o Sinédrio, aí. Mas só que eles que conduziram para a situação do Sinédrio, né? Interessante isso, né? Eu não sei... Enio, complementando essa comentário do Fernandinho, interessante que essa sinagoga dos libertos, né? Ela, como o Fernandinho leu, ela era frequentada por esses judeus que faziam parte dessas regiões, inclusive a própria Cilícia, né? Sim. Os libertos, aqui tem um comentário aqui que fala dos libertos, deixa eu ver aqui onde é que está. É o 6, versículo 6, que versículo que é mesmo? É o 6, 9? É o 6, 9. Ok. Libertos, descendentes de escravos judeus. Esse comentário aqui diz: descendentes dos escravos judeus capturados por Pompeu, elevados para Roma. Mais tarde foram libertados e formaram uma comunidade judaica ali. Sireneus, homens de Cirene, cidade no norte da África. Simão, o homem que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, era natural de Cirene. Alexandrinos, Alexandria, outra cidade importante no norte da África. Localiza-se, né, na boca do rio Nilo. O poderoso pregador Apolo era de Alexandria. Cilícia e Ásia, províncias romanas na Ásia Menor, atual Turquia. Pelo fato que a cidade natal de Paulo, Tarso, se localizar na Cilícia, ele provavelmente frequentava essa sinagoga. Então, de fato, tem razão isso aí, certo? Mas quem condenou, a meu modo de ver, quem teria determinado, decretado, consentido na morte seria o Sinédrio, né? Mas faz muito sentido. Interessante essa oposição
dos helenistas, né? Será porque Paulo era helenista? Né? Interessante isso. Barnabé era helenista. Não sei. Mas continua o fato que, no versículo 29, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali o enviaram para Tarso, sua cidade natal. Então, Paulo teve que fugir de Damasco, foi para Jerusalém, fugiu de Damasco que pregava o evangelho de Cristo, foi para Jerusalém, pregava o evangelho, teve que fugir também de Jerusalém e foi enviado para Tarso. Muito bem. Professor, Alguém está querendo falar alguma coisa aí, não? eu gostaria de fazer uma pergunta. Vamos ver se tem a resposta. Professor, é possível que nós podemos entender que haviam judeus, autenticamente judeus, não nascidos dentro do perímetro geográfico de Israel, de Judá, de Jerusalém, como nesse caso o senhor está demonstrando a possibilidade de Paulo, por ser de Tarso, né, ser helenista, é isso mesmo, e Barnabé. Entretanto, ele afirma ser de judeus da tribo de Benjamim, etc. E isso me parece que se harmoniza com Atos capítulo 2, que fala que haviam judeus, homens piedosos de todas as nações. Então, de todas as nações, porque haviam sido dispersos nas perseguições históricas dos impérios, assírio, babilônica, medo-persa, etc. Ou eles estão ali sendo judeus, né, de raiz, de sangue judeu, da linhagem, porém nascendo em outro país. Isso faz algum sentido ou eu estou completamente fora aí? Olha, eu acho que você está falando, a meu modo de ver, faz sentido, mas, por outro lado, eu creio que a palavra helenista caracteriza uma pessoa, um judeu, certo? Mas nascido e criado no mundo grego, mas é judeu. E podia ser muito fervoroso, mas vivia num ambiente grego, judeu. Todos eles são judeus. Os helenistas, a meu modo de ver, são judeus. Paulo era judeu dos judeus. Bem embora ele podia ser helenista. É como um Nisei. A meu modo de ver, o Nisei, ele é japonês mesmo, nascido e criado no Brasil. Mas ele já não é chamado japonês, é chamado Nisei, mas é japonês. Eu não sei se eu respondi bem, mas eu creio que é possível. O que você falou é possível também. Mas é possível, a meu modo de ver, um judeu nascer fora da Judéia, crescer fora da Judéia e ser um judeu da nata, vamos dizer assim, realmente dedicado ao judaísmo. Ok? Então, mas o que você falou, eu creio que também faz sentido. Versículo 31. A igreja na verdade, fala. Tá, só queria perguntar como seria a contextualização de 26 a 30. Ok. Olha, a contextualização de 26 a 30 é o seguinte. Se você não pode fazer a propagação do reino em um lugar, você vai para outro lugar. Mas você vai propagar o reino. E, quer dizer, ele não pôde fazer mais a propagação em Damasco, fugiu para Jerusalém, fazia a propagação do reino em Jerusalém, foi
que tentaram matar ele, ele fugiu, foi para as regiões da Síria. Diz aí que ele foi, enviaram para Tarso, e nós sabemos lá em Gálatas que foi para a região da Cilícia e da Síria. Eu creio que, principalmente Tarso, ali a cidade dele, se você não pode fazer o trabalho num lugar, você faz em outro lugar. É a memória de ver a propagação. O propagador é propagador do reino. O propagador do reino é propagador do reino. Se não é aqui, é acolá. Se não é acolá, é aqui. Não faz diferença onde ele está. Ele é um propagador do reino restaurado, ou seja, do reino estabelecido por Jesus aqui na Terra, do reino de Deus aqui na Terra. E não faz diferença onde. Agora, se por acaso a gente não consegue fazer um bom trabalho num lugar, por uma razão ou outra, eu creio que a gente pode ir para outro lugar, né? Fazer o trabalho lá. Vamos propagar o reino de uma maneira ou outra. A gente pode ser mais bem aceito num lugar do que no outro lugar. Certo? Mas é interessante essa perseguição de Paulo pelos helenistas. Eu não sei, eu poderia dar algumas ideias aqui, mas não vou não, porque aí seria só, vamos dizer assim, qual a palavra certa? Especulações, né? Especulações. Mas, Vitor, mais ou menos o que eu falei aí, não? Nossa, excelente. Obrigado. Ok, obrigado você. 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Por que é que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria? Por quê? Porque Paulo já não mais perseguia. Paulo não mais perseguia. Certo? Paulo, já não havia mais perseguição por parte de Paulo. Certo? Então, ela tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria e crescia em número. Certo? Um período de paz, porque o perseguidor já não estava perseguindo mais. Ok? Professor Enio, Oi. nesse caso, o perseguidor tinha sido neutralizado. Jesus neutralizou ele para, ao invés de perseguidor, pregar o evangelho. Sim. Uhum. É isso mesmo. Tem razão. Versículo 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. E ali, que aconteceu ali? Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou, viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Ali, essa região ali, meu modo de ver, ficava, na verdade, na Judéia, né? Essa região toda aí. Mas importante notar que Pedro passava por toda parte, certo? Desceu também aos santos que habitavam em Lida. Santos. Então, já tinha igreja lá em Lida, né? Certo? 36. Havia em Jope, sem dúvida alguma, o poder milagroso, certo? Você vê, Sarona, todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor, por causa da cura de Enéas, do poder milagroso aí de Paulo, de Pedro, de curar um paralítico, né? Isso aí Jesus disse que eles fariam, certo?
testemunhando a respeito dele, até com esses poderes milagrosos, né? E aconteceu aí. Nós não temos esses poderes hoje em dia, mas, por outro lado, nós temos todo um conhecimento revelado a nós em 27 livros, que a gente precisa entender muito bem e usar esse conhecimento como o poder nosso de conversão, porque o poder estaria na palavra, mas precisamos entender bem a palavra para poder fazer um bom trabalho de conversão, né? Senão, a gente não vai ter muito poder, vamos dizer assim. 36. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome esse que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Era uma discípula, certo? Ela fazia boas obras, ela era notável pelas boas obras, esmolas que fazia. Olha, note bem, quando Pedro desceu também aos santos que habitavam em Lida, por que os santos de Lida não curaram Enéas? Entendeu? Eles não tinham esse poder. Era o poder dos apóstolos, né? Entendeu? Então, foi Pedro quem curou ele. Agora, aqui tinha uma outra discípula chamada Dorcas, né? Tabita, que quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia, e não diz que ela fazia milagre, não, né? Ela fazia boas obras e esmolas, né? Enio, Olha, uma dúvida. Eu já peguei agora a carruagem andando, me veio uma dúvida que está lá no início, lá, no capítulo 2, que é o seguinte: é certo dizer que quando os apóstolos falaram em outras línguas na descida do Espírito Santo, é certo dizer que aquilo ali foi um evento específico para pessoas específicas, no caso dos apóstolos, assim como este caso agora que você falou. É um caso específico, a cura só para os apóstolos, já que tinha santos, mas não tinha a capacidade de cura. Não sei se o senhor entendeu aí, mas essa paralelo aí. Eu não sei se eu entendi tudo que você falou aí, mas deixa eu fazer dar uma resposta como eu entendo, e aí você vai ver se dá de encontro com a sua pergunta aí. Em capítulo 1, certo? Quando Jesus disse que, falando para os 11, que João batizou com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, quando eles fossem para Jerusalém, no versículo 6 do capítulo 1 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Que é esse tempo da descida do Espírito Santo ali? Respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu entendo que o poder milagroso do Espírito Santo foi concedido aos apóstolos, ok? Inclusive a Paulo. E eu entendo, eu estou resumindo aqui, porque você pode escrever um livro sobre isso, né? Eu entendo que os apóstolos, eles tinham esse poder e eles tinham também o poder de passar dons milagrosos pela imposição de mãos. Mas, morrendo os apóstolos e morrendo aqueles que receberam o poder pela imposição de mãos,
já não haveria mais dons milagrosos. Nós temos, sim, o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, mas é assim, olha, o que você acha, deixa eu fazer uma pergunta aqui, meia lógica, para tentar entender esse ponto. Você acha que Jesus convenceria alguém de que ele era filho de Deus se ele não fizesse milagres? Entendeu? Ok. Os apóstolos passaram a pregar a mensagem de Jesus. Agora, se eles não tiverem... Por isso que eles são escolhidos, eles são apóstolos, eles foram chamados, eram em número de 12, com essa específica a autoridade, com essa específica capacitação, certo? De pregar o que eles aprenderam com Jesus e de provar que, de fato, eles estavam falando a verdade pelos milagres que eles faziam, assim como Jesus provou que ele fazia milagre pelos milagres, provou que ele falava a verdade pelos milagres que ele fazia. Agora, uma vez confirmada essa verdade, inclusive com os 27 livros, que são resultados do poder milagroso dos apóstolos, os 27 livros que nós temos, já não há mais, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Resumido, ok? Mais ou menos? Muito bem, ok. Ótimo, ótimo. Vamos aqui, então, no versículo 37, e vamos terminar o capítulo aqui e vamos parar por hoje. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, Dorcas. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Ninguém ressuscitou ela, não. Ninguém ressuscitou Dorcas, ok? Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe despedissem: não demores em vir ter conosco. Agora, por que será que eles chamaram Pedro? Será que seria para fazer um funeral? Será que eles achavam que Pedro... Será que eles não achavam que Pedro tinha o poder milagroso, até mesmo de ressuscitar Dorcas? Certo? Mandaram chamar Pedro, ok? Muito bem. Como o líder era perto de Jope, versículo 38, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe disseram: não demore em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnica e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Eu não sei se chamaram Pedro para ficar mostrando isso, certo? Eu acho que chamaram Pedro porque sabiam, inclusive, que Pedro tinha curado o paralítico Enéas, porque Lida não ficava longe de Jope. Eu não sei qual é a distância, deixa eu ver se tem aqui. Não estou vendo aqui, não, mas ficava... 16 quilômetros. Quanto? 16 quilômetros. Ok, obrigado. Obrigado, Ezra. 16 quilômetros, ok. Jope de Lida, 16 quilômetros, de acordo com Ezra. Ok. Então, ouviram falar, né? A meu modo de ver, eles ouviram falar que Pedro curou o paralítico Enéas. E eles também sabiam do paralítico Enéas. 16 quilômetros não é lá muita distância, não, certo? Muito bem. Mas Pedro, versículo 40, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, que tinha a igreja lá em Jope, né? Assim como tinha em Lida, né? E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Simão, o curtidor.
Então, novamente, a propagação da restauração do reino a Israel, ou seja, a propagação do estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra, teve um início todo milagroso, ok? Todo milagroso. Basta dizer que Jesus, o restaurador do reino, aquele que estabeleceu o reino, fez milagres aí que, se fossem escritos, não cabia nos livros do mundo, né? Como João disse, ok? Muito bem. E ele passou, então, o bastão, vamos dizer assim, para 12. 12 que propagariam a mensagem dele. E esses 12, com toda a autoridade também, poder milagroso, conhecedores da mensagem de Jesus, inclusive pelo próprio Espírito Santo que ajudava eles a lembrar o que Jesus ensinou, e ensinou a eles mais coisas. Esses aí, então, propagaram o reino de Deus, ou propagaram o estabelecimento do reino aqui na Terra, comprovando toda essa propagação com os milagres que eles faziam. E aí, então, a fé foi estabelecida. Certo? Mas aqui no livro de Atos, olha só, o último apóstolo a morrer foi João. Todo mundo concorda, uma grande concordância, que João morreu de velho, foi o único que não foi martirizado no final do século, lá pelos anos 90, alguma coisa. Então, João teria aproximadamente, deixa eu ver aqui, de 30 a 95, seria 65, uns 85 anos, mais ou menos. 85, 87 anos, por aí, certo? Então, durante todo esse período, enquanto eles estavam vivos, eles faziam milagres, né? Faziam milagres e recebiam as revelações, etc. Basta que Apocalipse foi revelado a João já no final do século, né? Ali nos anos 90, alguma coisa. Então, hoje em dia, nós não temos o poder milagroso, mas nós temos duas coisas a nosso favor, ok? Que nos capacita, certo? A propagar o reino de Deus aqui na Terra. A primeira coisa que nós temos é todos esses milagres escritos, esses milagres registrados nas palavras do Novo Testamento. Ok? Por quê? Não são mentirosos. Nós acreditamos eles como verdadeiros e nós vamos falar para aqueles que não vai cometer, se quer prova, as provas aí. Agora, se não acreditar nos milagres nos 27 livros, vamos dizer assim, né? Não vai acreditar na Bíblia inteira. Aí já é uma outra história, certo? Mas temos que aceitar, nós aceitamos e eles precisam aceitar, devem aceitar, que esses milagres registrados são verdadeiros. É como se fizéssemos milagre hoje em dia. Só que lá em Jope, Pedro fez um milagre, pelo que está registrado aqui. Em Lida, Pedro fez um milagre, ressuscitou o Dorcas, como está registrado aqui. Quantos milagres nós temos para apoiar a nossa fé e a nossa propagação do Evangelho? Quantos milagres? Olha, eu não sei. Eu também não sei se alguém já contou os milagres nos 27 livros. Não sei se alguém já contou. Eu não vou contar. E também não aconselho ninguém a contar, não, viu? Eu acho que não há necessidade. Porque mesmo se você contar todos eles, e aqueles que dizem que foram feitos e não estão registrados? Como é que você vai contar eles?
Então aí eu não aconselho ninguém a contar, porque você não vai conseguir, para começar. Ok. Esse é um ponto que nós temos a nosso favor. Nós temos um outro ponto a nosso favor, que é grandioso. O conhecimento dos 27 livros. O conhecimento. Então, nós, propagadores do reino de Deus aqui na Terra, precisamos conhecer bem o que dizem os 27 livros. Mas, infelizmente, olha, não é bem o caso, certo? Eu já falei isso, falo, e não quero ser negativo, eu quero usar um ponto negativo para ser positivo, ok? Eu já falei, num estudo bíblico, por exemplo, numa escola dominical, pouca gente presente. Numa quarta-feira, pouca gente presente. Num estudo bíblico, pouca gente presente. Certo? É preciso que nós tenhamos uma atitude positiva de querer aprender cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, praticando o aprendizado. Porque só para pôr na cabeça não vai adiantar, não. Não vai adiantar, não. É preciso colocar em prática todo o conhecimento. É aprendendo para amar, que é a mesma coisa. A gente vai aprendendo para ser mais restaurado. Para ser mais restaurado. Ou mais aprofundado no reino de Deus aqui na Terra, ou seja, na restauração do reino, no estabelecimento do reino. Muito bem. Mais alguma pergunta final aí, o comentário final aí? Depois, amanhã não, na segunda-feira, vamos no capítulo 10, que muda um pouquinho aí.